Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. É difícil, né? Muitas pessoas acham que não se pode falar, né, de política, não se pode se envolver em política. Mas o ser humano, ele já está envolvido, já nasce dentro do contexto político, né? E eu, como pastor, como seguidor de Jesus Cristo, faço as minhas escolhas não numa perspectiva política, mas principalmente numa perspectiva de valores cristãos, né? Vida, família, valores que norteiam a minha fé, né? E que me fizeram entender que a sociedade, longe desses valores de verdade, equidade, ela caminha a passos largos para uma destruição, para uma autodestruição. E o Brasil vive essa realidade, né? E eu que acompanho, né? Eu tenho na minha formação algumas reflexões e acessando alguns conteúdos, né, de teólogos importantes, e tem um deles que me marcou muito. Eu sempre que posso cito esse teólogo, que é o Karl Barth, onde ele fala que o mensageiro ele precisa ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, né? Paulo também é um homem de Deus com o pé no chão, né? A mente no céu, mas o pé no chão. É um cidadão do céu e da terra. E vendo essa realidade do nosso país, né, esses desafios que temos enfrentado ao longo de anos, e sofro essas opressões, sofro essas dificuldades, né? Minha família sofre. Eu vejo a cada ano o meu poder econômico, o meu poder financeiro perder condições de manter uma família. Então eu tenho que trabalhar mais para pagar aquilo que, para sustentar aquilo que é de necessidades básicas. Gasto muito com saúde. Aí muitos vão dizer, você poderia não ter filhos, você poderia não ter carro, poderia não ter. Não é questão de não ter, é questão de liberdade, de condições de você construir algo, né? E nos é tirado isso, dia após dia, por conta da corrupção, por conta das ideologias nefastas, demoníacas, né, que tem tomado o nosso país. E eu vendo todo esse movimento, né, Acorda Brasil, eu percebo o quanto realmente hoje eu sei o que é uma alienação. Muito se falava de uma alienação religiosa, mas um povo alienado, ele realmente ignora fatos e verdades, né, que estão à sua volta, realidades incontestáveis. Então vivemos numa sociedade, num país que muitos estão alienados da verdade, e que, por defenderem o seu bel prazer, defenderem a sua visão de mundo, que não valoriza o outro, que não tem cuidado com o outro, né? Como dizia minha mãe, farinha pouca, meu pirão primeiro. Elas não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas eu, como servo de Deus e pastor de uma comunidade de fé, que lido com as dores humanas, e muitas delas advêm de um sistema corrupto, de um sistema que oprime, de um sistema que escraviza, eu preciso me posicionar, eu preciso falar o quanto isso tem destruído a nossa nação, destruído as nossas vidas. Então precisamos acordar. Acorda, Brasil. Agora de manhã a Raquel estava vendo aqui uma postagem, né?
E a postagem dizia o que é pior, a enquete era essa, o que era pior, a alienação ou a corrupção? Difícil dizer, porque são dois mecanismos de destruição, que estão sendo nefastos para a nossa nação. Que esse movimento de um homem corajoso, que tem levado, do Nicolas, que tem levado pessoas a defender não um lado A ou lado B, a gente não está falando aqui de direita e esquerda, nós estamos falando de dignidade humana, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de pessoas que estão roubando o nosso país, dia após dia, semanas após semana, anos após anos, são mais de 30 anos aí, se a gente for, né, independente de quem esteja lá. O nosso país, ele não é regido pela verdade, não está sendo, sabe, conduzido por pessoas idôneas. São pessoas que estão sendo colocadas lá por um povo alienado. E um povo alienado se contenta com pouco, com gás, se contenta com a sua cervejinha no final de semana, se contenta com a sua balada no final de semana. Ah, isso já está errado. Eu me contento com saúde, com paz, eu me contento com oportunidade, eu me contento com liberdade, eu me contento com a segurança. É isso que eu me contento. Me contento em ver meus filhos crescerem em uma realidade que eles podem realmente, a partir do que se tem, produzir, crescer e cooperar ainda mais com a prosperidade, não só pessoal, mas também coletiva. E hoje, isso está distante demais de nós. Possamos refletir, possamos nos levantar, possamos realmente, né? Acorda tu que dormes, como diz a palavra. Acorda tu que dormes. E se apresente e de alguma forma se posicione do lado da justiça, do lado da verdade, se posicione do lado daqueles que sofrem, porque se posicionar, né, a favor da verdade, é se posicionar em combate, né, direto com essas pessoas que nos oprimem, que nos roubam dia após dia. E se posicionar também ao lado daqueles que sofrem, daqueles que estão aí, à mercê, alienados também de toda essa situação. Deus abençoe a todos. Vamos em frente. Acorda, Brasil. Acorda tu que dormes. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a nossa nação. Que os devorador, o migrador, que esses gafanhotos miseráveis sejam retirados desse poder, e que possamos ter tempos novos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para o nosso estado, nosso município, nosso país, em nome de Jesus. Essa terra é terra deleitosa, terra próspera, terra de Deus, terra de Deus. Deus abençoe a todos. Muda, Brasil. Acorda, Brasil. Forte abraço. Fiquem na paz. Tchau.